Bom dia a todos. Então, o que nós vamos falar aqui não é uma novidade, eu acho que não vai ter um grande estranhamento, porque na realidade são materiais que vocês já trabalharam durante a elaboração de todo o PEP, né? Então, com poucos ajustes, mas eu acho que vocês vão estar bastante familiarizados com os tratamentos, principalmente com os materiais que a gente vai estar apresentando aqui, né? Então, é desnecessário dizer que a gente pegou uma referência só, mas na literatura de administração, na literatura de economia, na literatura de ciências sociais, existem vários autores que falam da importância de você ter, primeiro, um bom plano, então a parte estratégica, de concepção, de reflexão, essa discussão em profundidade, pensando em atender a legislação, atender necessidades internas, atender comunidade, atender sociedade, são extremamente importantes. Porém, isso vale muito pouco se não for implementado com a mesma qualidade da concepção, né? Então a gente colocou aí uma referência só, mas existem várias referências que falam da importância da fase da implementação. Então hoje, o planejamento estratégico, na realidade, acabou lá no terceiro seminário, né, com a proposição das iniciativas transformadoras. Hoje vocês já estão partindo para o detalhamento tático, operacional, o que vai ser feito, né? Então já estamos descendo num detalhe mais tático. E agora, fim do quarto seminário, vocês vão partir, a comunidade acadêmica partirá para a implementação. Então é muito importante que a implementação seja tão bem feita quanto foi até agora o planejamento. Então, antes de tudo sobre a literatura, alguns pontos importantes para garantir a qualidade da implementação das estratégias, né? Então, há um consenso entre os autores que são três fases muito importantes para garantir a qualidade da implementação. Primeiro, a própria qualidade da formulação das estratégias, né? Então, eu não tenho qualidade de implantação se eu não formulei bem. Então, todo esse esforço, todos esses meses de trabalho, todas as horas de dedicação todos vocês, as equipes de cada campus, da equipe aqui dos corretores, do reitor, dos diretores de campus, teve como objetivo assegurar a qualidade dessa formulação estratégica. Um outro ponto de extrema importância é a qualidade da escolha das estratégias básicas. Então, aquela formulação de pilares, visão, missão, está totalmente alinhado com a real necessidade institucional. Então, isso também eu acho que já foi superado. E depois, o que os autores trazem como consenso, que a qualidade, mas principalmente eu não vou colocar qualidade, eu vou colocar assim, a dedicação, o compromisso da equipe que vai catalisar e vai coordenar a implementação. Agora vocês estão delegando o responsável, né? O responsável é o quem, né? O quem vocês já estão, a comunidade aqui já está indicando. Esse quem, ele vai ter autonomia e liberdade de conversar com o comitê gestor do PEP para mobilizar a equipe que ele acha importante ou que ele acredita ser necessária para implementar aquela iniciativa transformadora, né? Essa equipe tem que ser muito bem pensada, tem que ser formada por pessoas com alto engajamento e principalmente com alta motivação, com vontade de transformar, com aquela vontade, com aquele desejo latente de ver a Unemate ser transformada, né? Então, isso que é importante. Isso, com esses três pilares bem feitos, a qualidade do PEP, tanto do planejamento como da implementação, vai estar assegurada, tá? O Otávio vai falar um pouco sobre a nossa formulação mental, como a gente tem que representar mentalmente as situações para ter mais assertividade agora na fase de implementação. Pensar estratégia é diferente de pensar operação, é completamente diferente. Não é uma questão, é uma questão teórica. Você formula cenários na sua cabeça que não é diferente. Eu toquei nesse aspecto no último seminário, não sei se você vai lembrar, lá no Global, quando fizemos isso em Cuiabá. Então, aqui está a referência teórica sobre esse assunto também, né, que o Trope trabalha com uma coisa que se chama Construction Level Theory, que é como você constrói cenário na sua cabeça. Só para dar um exemplo simples, né, do ponto de vista financeiro.
por que funciona por que quando você vai trabalhar pensando em fazer um colchão estratégico para a sua vida, e você define por uma previdência privada, etc. e tal. Quando você faz isso, você sempre pensa orientado a valores e de maneira macro. Você pensa no ideal de vida quando você aposentar, que está muito lá longe, está no longo prazo. Então você olha para o todo, você não se apega a detalhes, você tenta fazer uma formulação geral de que vida você quer ter. Então o melhor jeito de uma instituição oferecer isso para você é se orientar aos seus valores. Se ele colocar valores financeiros, se o concorrente for valores financeiros, ele perde a venda para aquele que colocou valores abstratos na hora de fazer a comunicação. A mesma coisa no curto prazo. Então, na hora que você passar no loteria e falar, Mega Sena acumulou, é o mais concreto possível. Não tem assim, venha ser feliz, aposte na Mega Sena. Ok? Então, é no nível do detalhe. Por que isso acontece? Porque você elabora um cenário na sua cabeça de maneira concreta, de maneira abstrata. Então, o estrategista, ele é em boa medida abstrato na hora de pensar estratégia. Ok? Então, foi isso que nós fizemos. Se vocês lerem ali, é completamente abstrato. E tem que ser dessa forma. Só que não é todo planejador, até porque enfim, isso é uma questão teórica, né? Não é todo planejador que, quando vai para a operacionalização, dá conta de fazer o concreto. Então, assim, não tem nenhum demérito para ser só um bom estrategista, ou ser só um bom gestor de operações e não conseguir pensar o todo, ok? Mas o momento de pensar de maneira abstrata e ideal já foi com um autodistanciamento. O que é um autodistanciamento? É pensar muito lá na frente. Pode reparar, se eu perguntar agora para vocês, olha, me fala como é que vocês querem que a aposentadoria de vocês seja. A nossa tendência é fazer assim, olhar para cima, né? É como se a sua mente estivesse expandindo mesmo. Agora você está, escuta, o que a gente vai fazer agora na hora que a gente sair daqui? Onde é que nós vamos almoçar? Aí a pista já é muito mais concreta. A gente se concentra e procura já se ater a detalhes. Quanto tempo a gente tem para sair, para voltar, o que a gente gosta de comer, e etc. e tal. Isso vale para absolutamente tudo que você faz. Quanto mais você distancia socialmente, geograficamente, em termos de tempo, em termos calculativos, de probabilidade, etc. e tal, mais abstrato o cenário fica na sua cabeça. E, portanto, maior condição geral você tem. Quanto mais você traz para próximo de você, por exemplo, mais concreto. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ter que trabalhar no MIT, com a construção das iniciativas agora, campus a campus, e curso a curso, faculdade a faculdade, curso a curso. Então agora não é mais hora de pensar o ideal. Então é como se a gente olhasse isso aqui, né? O nome de um dos papers do Trope é Buying the Forest and Selling the Trees. Né? Ele brinca muito com a questão de você enxergar a árvore ou a floresta. Quando a gente sai aqui de frente, a gente vê um platô lá no fundo, né? Eu não sei qual é o platô que tem aqui bem de frente, né? Tem uma. Né? Quanto mais perto você chega dele, menos condição você tem de ver o todo. Menos condição você tem de ver. E você só vê os detalhes. É a mesma coisa, se você está dentro de uma floresta, você não vê a floresta. Ok? Então a gente já pensou a Unemate para o estado do Mato Grosso. A gente já pensou o todo. Agora é hora de você entrar especificamente dentro do campus e pensar as ações específicas que contribuem para aquilo lá acontecer. Então, é praticamente a mesma construção do MIT, só que lá no final a gente colocou uma coluna a mais para garantir que a sua execução pontual não se perca da execução do todo. Porque é muito fácil eu começar a pensar nas minhas necessidades específicas e individuais, porque eu vou estar meu cérebro vai estar no nível de elaboração concreto. E se ele não tiver, faz estar. Não, peraí, cadê o detalhe? E se você não tiver o perfil, ou se alguém não tiver o perfil de pensar concreto, não tem nada. Sinta-se confortável de deixar o resto da equipe trabalhar mais com o serviço. Ok? Assim como para trabalhar no abstrato. Eu sempre fui de formulação de estratégia, o Evandro sempre foi de operações. Tá? É natural. Então, a gente meio que se complementa.
né? Eu vou lá, penso como você faz, tal, e ele me ajuda muito a chegar em certos níveis de detalhe. E vice-versa, tá? Então não tem demérito nenhum. Tem pessoas que ficam mais em alto distanciamento, é natural. E tem pessoas que ficam mais em baixo distanciamento. Quem se apega mais em detalhe o tempo inteiro, não dá conta de essa estratégia. Tenha essa consciência. Deixa para quem dá conta. E vice-versa. Ok? E tudo tem seu momento. A gente estava aqui falando nos UPs, e aí algum de vez em quando um levantava a mão e falava, mas você pensou como é que vai ser o formulário? Você pensou como é que vai ser a inscrição? Não é a hora, é a hora lá aqui, o que institucional é vai construir, é distanciamento alto. Agora vamos chegar na fase, tem que implementar. Aí a construção mental tem que ser de curto prazo, detalhe, qualidade dos detalhes, pensar em atributo a priori, para depois processar e documentos. Aí está na hora de pensar como é que é a inscrição, como é que é o memorando, se é uma comissão, se é um comitê, qual que é uma equipe, enfim. Aí vem a parte de detalhe. Então agora a gente vai estar entrando no detalhe. Se eu não tenho perfil de trabalhar em construção, na projeção de cenário de curto prazo, eu dou espaço para aquele que tenha. E não é um demérito algum. Pelo contrário, as pessoas têm perfil de estratégias de longo prazo, são muito mais planejadores do que executores. Cada um tem uma aptidão, um traço de personalidade que evidentemente pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida, mas o traço de personalidade não vai ser mudado assim, no curto prazo. Tá? Bom, então o acompanhamento das ações vai demandar uma quantidade de reuniões bastante grande de vários grupos, né? De várias pessoas envolvidas. Então é importante, a gente não queria deixar de colocar a importância desses momentos de debate, de reunião, de congregação, para discutir o curto prazo, para discutir o detalhamento, para discutir como está indo a implementação, se a gente está no prazo, se não está no prazo, se estamos no orçamento, se não estamos no orçamento. Né? Então, evidentemente tem que ser um espaço democrático, não tenha dúvida, né? Todo mundo tem direito a participar igualmente, ter a mesma voz, não tenha dúvida, mas a gente tem que tomar cuidado para não voltar para a construção distante, né? Porque o momento agora é de prática, né? A gente já gastamos uma quantidade de horas, se a gente for multiplicar talento, pessoas, hora aqui nessa elaboração do PEP, vai dar um número enorme. Então já gastamos uma energia bastante grande para a formulação. Formulação a gente vai entender como de alta qualidade. Tá? Isso vocês têm que sair aqui com essa mensagem gravada. A construção do planejamento foi de alta qualidade. A implementação também tem que ser a partir desses pontos já conversados exaustivamente. Os momentos são democráticos, são de congregação democrática, para que cada um possa colocar a sua opinião, mas tem mais a opinião do o quê? Mas assim, a opinião de como estamos cumprindo esse quê? Como é que estamos fazendo essas ações. Tá? Então é importante que as reuniões tenham um caráter objetivo. Tá? Propositivo não foi o momento, agora tem que ser um caráter objetivo de consecução, de realização. E aí a gente pegou um autor que fazendo a estratégia funcionar, que coloca, fizemos uma adaptação ao modelo, evidentemente, porque muitos da literatura a gente olha uma perspectiva de ciências sociais aplicadas, mas num outro contexto, que não o contexto de universidade pública, né, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, a gente fez uma adaptação no modelo, falando de como chegar na qualidade institucional, né, nessa questão do acompanhamento. Então, esse autor, a gente está dando a visão dele, o discurso dele, ele coloca 4 pontos importantes: o compromisso, assertividade, formalização e objetividade nessas reuniões de checkpoint de concepção de objetivos. Tá? Então, objetividade, rigor na condução das reuniões. Tem que ter pauta, tem que ter ata, tem que estar formalizado, a pauta tem que ter um objetivo claro, definido para aquele momento, tem que ter um horário para começar e tem que ter um horário para acabar. Então, aquela figura do coelho da Alice tem que perseguir nossas reuniões. Eu tenho que ter, porque a gente tem isso, o PEP ele vai estar concorrendo com as nossas atividades de gestão, de ensino, de pesquisa, de extensão familiar, né, nossa vida fora da Unimat. Tá? Então, a gente tem que ter um planejamento muito bem feito e cumprir esse planejamento de forma objetiva. Não vamos para a reunião se não tiver uma pauta. A pauta tem que ter um objetivo para ser alcançado naquela reunião. Eu tenho que ter um horário previsto para finalizar a reunião. As intervenções têm que ser feitas de forma ordenada. Tá?
Então, alguém tem que controlar o tempo das falas, para a gente não derivar para outros assuntos e não conseguir atingir a reunião. Então, as nossas reuniões de acompanhamento de checkpoint tem que ter objetividade. Nossa recomendação é o seguinte: compromissos, horários têm que ser respeitados, o horário de início e término tem que ser previamente estipulado, combinado e cumprido, né? E todos os membros devem chegar na medida do possível no horário. Quem não chegou no horário também não vai pedir para vamos voltar ao início, porque eu não estou entendendo. Se você teve um imprevisto ou alguém teve um imprevisto, depois você vai sabendo o que aconteceu antes. Né? A Bíblia é assim, então dá sequência no momento que você chegou. Assertividade: a reunião deve sempre ter um condutor, tem que ter um responsável que vai fazer a pauta, que vai distribuir a pauta, garantir que essa pauta seja acessível por todos os membros daquele equipe, daquele grupo que vai se reunir, tem que colocar claramente as regras, tem que definir previamente o tempo de fala, quem controla a fala, quem registra a memória da reunião para depois ser elaborada a ata, né? Então é importante que tenha um responsável. Esse responsável pode acontecer de forma democrática, pode ser em sorteio, pode ser em uma eleição, pode ser um rodízio. Cada grupo define como quer fazer essa indicação, mas é importante que ela exista. Né? E as discussões são boas quando as ações são construtivas. Né? Então tem que ter uma assertividade na fala. Né? Evidentemente, muito que a gente coloca nos nossos discursos vem de experiências passadas. Né? No passado, eu estou aqui desde 1978, quando ainda era um muro, nem tinha o prédio, e aí a gente vem com aquela frustração de algumas coisas que a gente já planejou e não alcançou, algumas coisas que eram muito boas, que eram nossos planejamentos em que faltou dinheiro, ou que tinha dinheiro e foi direcionado para uma outra ação. Enfim, a gente traz muito da nossa experiência passada, principalmente aquilo que a gente lembra que marcou negativamente a nossa vida. Né? Evidentemente isso faz parte do ser humano, não tenha dúvida, mas toda fala tem que ter uma proposição final de construção. Como é que eu até tive essa vaga no ano passado, como é que eu faço para isso normalizar? A minha sugestão, para que não aconteça novamente, é que a gente tenha o empenho da verba, que a gente tenha isso normalizado para a reitoria, é que a gente chame também para o reitor para participar desse grupo. Enfim, tem que ter uma proposição concreta de construção de cenário de curto prazo. Formalização: a ata da reunião deve ser um plano de ação. A ata não está lá só para registrar o que foi falado, ela tem que registrar a essência da reunião. O objetivo foi atingido? Foi. Não foi ou será na próxima se nós fizermos isso, com atribuição de responsável, com atribuição de prazo, com atribuição de acompanhamento. Quem faz, quem acompanha, quem verifica, quem gasta, quem paga, enfim. Né? Tem que ter um plano claro e formalizado nessa ata. Ela não é só um registro que foi falado. Ela tem que sair no formato de plano de ação. A gente vai colocar no SharePoint um modelo, nossa sugestão de modelo de ata, que eu acho que vocês poderiam estar incorporando nessas reuniões de checkpoint, porque ela vai estar bem, todos os campos estão bem decupados de forma a ajudar você nesse percurso de construção do documento formal de plano de ação, de planejamento de próximos passos. Tá? Visando o quê? Visando essa pergunta aqui, eu vou passar para o Francisco, ele vai. E todo o material que a gente discute com vocês, na realidade, está sendo documentado, vocês têm acesso a absolutamente tudo que a gente apresenta aqui, tudo. Vamos voltar agora para o nosso campus, vamos voltar para a nossa faculdade, vamos voltar para o nosso curso. Tá? A gente está naquela unidade, na menor unidade possível, vamos voltar para lá para fazer o planejamento do curso, do departamento, não sei como você chama a biblioteca, do departamento, a unidade. Tá? Então vamos voltar para as nossas unidades para fazer o planejamento, olhando as especificidades, as necessidades da nossa unidade. Mas a gente não pode esquecer que a gente está em planejamento estratégico mirando alguma coisa maior para a nossa unidade, que é a nossa instituição. Então, evidentemente, os interessados têm que voltar para a realidade de cada campus e trabalhar essa realidade. Porém, a gente não pode desassociar esse objetivo da unidade com o objetivo geral do PEP da unidade. Né? Então, as ações que vamos fazer no plano
no nosso planejamento estratégico na unidade, ele tem que estar em sinergia total com o PEP da Unemate. Ah, mas eu tenho uma outra demanda aqui que não está prevista, então eu vou encaminhar de uma outra forma, que não é no PEP. Eu tenho uma outra demanda da minha unidade que não está prevista, que não está alinhada com o PEP institucional, eu vou tratar de um outro encaminhamento, que não o PEP. Evidentemente vão aparecer, porque a gente vai lá para a nossa unidade e vamos propor para a mente coletiva pensar. Né? Então todos os integrantes vão estar lá pensando nas suas necessidades, de como progredir, como melhorar o curso, como melhorar a unidade. Mas é importante que todas as ações que venham registradas estejam alinhadas com o PEP institucional. Então, aí tem uma questão que é muito importante. Né? Quando você volta para a unidade, se a unidade começa a direcionar aquilo que ela quer para uma coisa que é completamente distante do que vocês estão definindo aqui, vocês são as pessoas responsáveis por fazer isso voltar para os eixos. Porque se a gente está aqui como um representante democrático de toda a instituição, então houve uma concordância a partir do momento que eu dei meu voto a você de que essa equipe era a equipe que definiria para onde iria. E é uma equipe muito grande, não dá para dizer que foi feito com poucas pessoas. Tá certo? Então vocês têm que trazer de novo, assim, né? Vocês têm que ter as rédeas de para onde esse planejamento vai. É isso mesmo. E a gente tem uma declaração máxima. Né? Então vamos pensar como a Constituição de alguns países, que é extremamente sucinta, mas é que é ali que se norteiam todas as ações daquele país. Né? No nosso caso aqui, a propositura máxima é a nossa visão, missão e princípios institucionais. E foi os primeiros pontos que esse grupo, quando era até um grupo maior, né, bem maior, 200 e poucas pessoas envolvidas, pensou, debateu exaustivamente. Então, teve um determinado dia que eu fiz uma conta de quantas horas pessoas que foram gastas para se chegar em missão, visão e princípios. Eu cheguei a 4.000 e poucas horas. Né? 4.000 horas, põe isso no seu dia, né? Quanto são 4.000 horas? São 4.000 horas para chegar a essa declaração. Isso não pode ser esquecido. Então, estou alinhado com os objetivos do PEP institucional, óleo, missão, visão, valores, missão, visão e princípios, valores e princípios. Estou alinhado com isso, então eu estou no caminho certo. Não tem erro. Tá? Então a gente tem sempre aquele receio de, será que eu estou indo para o caminho certo? Não, mas você vai trabalhar num grupo menor, que não tem esse consenso coletivo. Né? Então tem que tomar decisões lá no micro, lá na unidade, lá com poucas pessoas. Será que eu estou fazendo certo? Então, olha os objetivos do PEP. Estou alinhado? Estou. Olha a missão, visão, princípios. Estou alinhado? Estou. Então, muito provavelmente você está fazendo certo. Tá? Porque isso não pode ser desassociado em momento nenhum. Bom, a definição da equipe de acompanhamento do planejamento estratégico, a gente fez uma forte sugestão, então aqui é uma forte sugestão, uma recomendação bastante enfática da consultoria de como deveria ser a equipe de acompanhamento da implementação das iniciativas transformadoras. Tá? Então, a nossa... e evidentemente, por que a gente fala da nossa forte recomendação? Porque vocês vão fazer essa decisão, tá? E porque a parte do planejamento estratégico realmente acabou no terceiro seminário. Né? Aqui a implementação é uma decisão totalmente de vocês, mas a nossa recomendação, na nossa visão, vai trazer maior segurança ao processo, maior transparência ao processo e maior memória. É importante a gente ter memória. Eu acho muito legal quando eu levanto uma pessoa que fala assim, estou aqui desde 78 e eu lembro porque tem a memória de tudo que a instituição passou, que as pessoas viveram, as pessoas que construíram estão mais aqui, então tem essa memória viva. Então, por uma questão de memória, de governança, de transparência e de capacidade de consecução dos objetivos, nossa recomendação, nossa forte recomendação é que o comitê que foi instituído lá pela Portaria 359 continue sendo o comitê de coordenação geral da implementação, tá? Junto com o grupo de trabalho, que é o grupo de apoio ao comitê de coordenação, que fizeram um trabalho excelente, tá? Durante toda a condução das fases iniciais e das fases mais tardias do planejamento. Então, que ele continue, que ele não seja, não
seja desfeito, que ele se mantenha como um grupo de trabalho totalmente voltado à concepção do planejamento estratégico e que cada responsável pelas ações do MIT, que a gente está elencando aqui, que vocês, que a comunidade toda está em consenso indicando, que seja responsável pelas ações. Esse já está rolado, já está bem formalizado, isso não tem jeito. Mas a gente acha que nossa recomendação é que esses responsáveis tenham uma forte ligação com o grupo de trabalho e o comitê de coordenação instituído pela portaria 359 seja realmente a maior instância do ponto de vista de implementação do planejamento. E ele vai fazer as interfaces com as pró-reitorias quando isso for necessário, com a reitoria e diretorias. Então essa é a nossa recomendação bem de forma tranquila. Bom, quando a gente olha lá, vamos fazer a parte mais operacional. Isso aqui eu achei ontem, porque a internet aqui eu queria mostrar online, mas a internet aqui ela está com uma qualidade baixa, né? A gente ainda não aumentou alguns dos objetivos aqui que a gente desenhou, então a internet ainda não vai de ponta, né? A tecnologia ainda está no papel, daqui a pouco vamos ter isso resolvido, mas a internet ainda está com uma potência baixa, né? Então, eu baixei ontem do hotel um exemplo, mas todos os documentos que a gente trabalhou até agora, sem exceção, todos, tá, estão lá na plataforma do SharePoint. Né? Essa plataforma vai ser migrada, ela vai estar saindo da Illumio, que fez o contrato lá com a Microsoft e fez as licenças, ela vai estar migrando para a Multi e a Unimat vai ter, já tem aqui combinado com a Multi, o acesso por vários anos. Né? Então a Multi está garantindo o acesso nos próximos 10 anos para vocês terem tranquilidade de utilização. Então é importante ressaltar aqui aquelas pessoas que tinham as senhas, né? Vários de vocês têm a senha para acesso. Essa não é mais a senha de acesso. Vocês vão receber novas senhas, porque a plataforma vai ser totalmente transferida para um outro ambiente. E acho que são 10 anos, né? Não me lembro lá, mas houve uma reunião formal com a reitoria, onde garantiu acesso à plataforma durante um tempo de conversão. Então, o que vocês já têm lá agora, isso vai ser ligado só ao login, mas já está lá. Então, para cada campus tem, vocês vão se lembrar dessa figura, né? Que é a nossa figura inicial, do planejamento inicial, quando eu estava falando de pilares. Então, se você entrar aqui em campus, aqui eu peguei um campus Alto Araguaia. Peguei um como exemplo, tá? Cliquei aqui em campus, opa, aqui está sendo. Vou pegar o óculos. Eu vou ter o espaço para fazer a declaração de missão, visão e futuro do campus. Tá? Isso é extremamente, um exercício muito interessante para você mobilizar a equipe. Alguns campos até já fizeram isso nas fases iniciais. Tá? É que eu não baixei nenhum que já tinha feito, mas alguns campos já fizeram. Além do propósito, visão, missão, princípios do campus, a gente tem visão, missão, princípios das faculdades. Aqui no caso da Alto Araguaia, acho que tem uma faculdade lá, né? Letras, Ciências Exatas e Tecnologia. Depois, na sequência, a gente tem a mesma figura para cada curso. Então, dentro daquela faculdade, tem 3 cursos: Ciência da Computação, Comunicação Social e Letras. É só eu clicar aqui do lado, eu vou abrir o mesmo campo. Quando funciona aqui. Eu acho que aqui está. Deixa eu fechar aqui. Será que eu consigo pegar a internet aqui? Vai pro S. S? Aqui é modo de exibição protegido. Desculpa, essa exibição. Deixa eu entrar aqui de novo. Aí. Modo de exibição protegido. E estamos assim. Agora vai funcionar. Vai vir aqui no curso. Abro aqui no mais, ele vai me dar os mesmos campos. Esse aqui já tem começou a mexer, né?
Então, o curso de Ciência e Computação, já lá do campus Alto Araguaia, já fez uma declaração de missão, contribuir no atendimento da demanda por conhecimento. A faculdade não fez ainda, mas o curso já fez. Vamos ver se mais um curso fez. Vamos ver o curso de comunicação social. Comunicação social também já começou a preencher. Então é interessante, é muito. Como é que vocês vão implementar o PEP nas unidades? Trazendo a unidade para o planejamento. Então a gente chegou lá no SharePoint, você já tem um nível de curso. Então tem campus, as faculdades, ou as faculdades que compõem campus, e os cursos de cada faculdade. Vamos fazer para o departamento? Copiar, colar o nome em cima. Tranquilo. Vai lá e põe para a biblioteca, para a administração, para o refeitório, assim, cada unidade vai fazer a sua. Vale ressaltar que nós não fizemos o refinamento curso a curso, unidade, faculdade, certo? Então houve um seminário para validação desses valores e tal. Então quem já fez, vale a pena rever para ver se tem alguma discrepância, né? Pelo que a gente viu, em boa medida, são pouquíssimos os casos que vocês vão uma ou outra coisa rever, tá? Eles são bem alinhados, até porque a gente tirou disso o global e não o contrário, né? Agora, para quem vai fazer agora e que não havia feito antes, eles já fizeram. Então eles já têm um ponto de partida. Eu sugiro fortemente que façam antes. Por quê? Porque as ações específicas do seu planejamento, elas têm que estar alinhadas às duas questões. Fica muito mais fácil você segurar a discussão quando você tem dois pontos, né, e você não deixa isso fugir completamente. E você também não fica completamente dependente, né, e completamente orientado ao plano básico da instituição. Você só tem especificidade se você tiver feito essa parte. Senão, ou você vai fazer de maneira arbitrária, tá certo? Alô? Ou você vai fazer de maneira arbitrária, ou você vai fazer completamente atrelado ao marco da instituição, que talvez não seja o caso, tá? E assim, acredita-se que o processo vai ser muito menos moroso, porque você já tem uma meta atingida, está coadunado, está alinhado com visão, que são princípios institucionais. Então já tem um guideline para a turma trabalhar e pensar em como o meu curso, o meu campus, o meu setor vai estar alinhado ou vai estar ajudando a atingir esses objetivos estratégicos institucionais. Depois, e aí uma parte do trabalho da MUT é a transferência da tecnologia. E que a gente está transferindo essa tecnologia que vocês já trabalharam, já testaram, já vivenciaram, e vocês vão estar transferindo para toda a comunidade acadêmica lá nos departamentos, nos campos, nas faculdades e nos cursos. Aí vamos passar para a parte de planejamento de forças, de priorização, análise de ambiente interno, tudo que a gente fez, vamos fazer novamente naquele nível de unidade. Tá? E isso vai resultar, e aí na plataforma do SharePoint você tem o CIDIR, você tem o Meet, então isso, no final, o resultado de toda a cadeia feita, de toda a concepção de todo o planejamento, é resultar num Meet por unidade. E aí eu vou colocar, vou ter a descrição de o que, como, quem, quando, onde, para cada objetivo da unidade alinhado ao objetivo geral. Qual é a diferença desse MIT, desse mapeamento das iniciativas transformadoras para o institucional? Você vai ter uma coluna aqui para te lembrar isso, alinhamento com o PEP institucional. Então vamos ler aqui o helpzinho dessa coluna. Então, alinhamento com o PEP institucional. O grupo deve indicar claramente como a ação proposta está alinhada com os objetivos estratégicos do PEP institucional. Claramente. Tá? Ademais, a concepção da missão e da visão deve ser deve ser uma prioridade constante. Então, eu vou, além de fazer o meu planejamento no nível de unidade, garantir nessa declaração, nesse campo, como que ele está alinhado, a qual ponto ele está alinhado do PEP institucional. Então, é a mesma coisa que a gente está discutindo hoje, discutimos ontem e antes de ontem, e só tem uma mudança aqui. Você tem como acompanhar aqui, né? Que é orçamento destinado,
essa porcentagem de conclusão, situação atual, se está atrasado, se está adiantado, se está tendo planejamento. Tá? Essas são as únicas linhas que você consegue ir administrando. As outras todas são exatamente o que a gente está discutindo aqui hoje. Gente, eu só reforçando aí o que eu estava levando, essa parte do alinhamento com o PEP, quem estava na reunião ontem, já entendeu onde a gente quer chegar e quando a gente passa lá, lembra, através de qualquer software de gerenciamento de projeto, de escritório de projeto, é muito importante, porque aquela ação lá na biblioteca, lá no campus, lá no curso, se ela já estiver alinhada com a reitoria, o fato de você cumprir essa ação vai subir um pouquinho a barra verdinha lá do objetivo estratégico da instituição. Então vai estar tudo alinhado. Quando você projeta isso, é um emaranhado de coisas. Os softwares de gerenciamento de projeto, notadamente em planejamento estratégico, fazem isso. Então a gente tem um controle. Você sabe que aquela ação pequenininha, aquela tarefa sua, ela contribui lá em cima na missão da universidade. E você consegue enxergar isso. E você consegue ver que curso, que campus, que faculdade que está agindo de forma mais ou menos incisiva para cumprir as metas do planejamento estratégico. Ok? Então, por favor, esse item é muito importante. Como vai ter esse software de planejamento novo, que é muito interessante, e vocês vão ganhar uma produtividade muito grande, principalmente esse acompanhamento gerencial macro, né, do planejamento. É interessante o grupo aqui gestor, para cada objetivo que a gente está validando, ele ia ter um número, um código, para daí isso ser amarrado aqui nesse alinhamento. Olha, esse objetivo está alinhado com o código tal do objetivo do PEP institucional. E aí o mapeamento consegue ser feito em rede, vai fazer um desenho de social network, é muito interessante essa forma de acompanhamento. Tá? E é isso, então a gente acha que não vai ter, vocês vão estranhar, porque são documentos, são metodologias, são práticas de gestão de planejamento que vocês já foram vivenciando durante todos esses meses em que nós tivemos a convivência, a feliz convivência aqui com vocês. Tá? Então, professor Amigo, se vocês tinham alguma dúvida, eu estou tirando com a Márcia, a gente está aqui à disposição para alguma dúvida que vocês já têm. Tá? Dá para trazer o microfone aqui do lado? Sai um documento deste por setor, por unidade, ou um documento desse por campus? A nossa recomendação é que saia um desse por unidade, a unidade compile na faculdade e a faculdade compile no campus. Tá? Isso. E tem que ter um por campus. Até porque todos estão dentro do mesmo documento, né? Então facilita. Se todo mundo entrar no mesmo documento e preencher, ele já sai completo. A computação já fica mais simples porque está tudo ali. Desculpa, eu até estava perguntando para a Márcia, essa questão que basicamente a universidade hoje, do ponto de vista didático, pedagógico, acadêmico, é curso, faculdade. Agora tem toda uma parte de setores administrativos, biblioteca, RH, patrimônio. Quer dizer, a priori, cada setor vai fazer toda essa. Porque um dos primeiros pontos do planejamento foi a mobilização da comunidade acadêmica. Né? Então é importante que a gente. Como é que a pessoa na biblioteca vai se sentir importante ou participando do planejamento estratégico da implementação se ele não for chamado lá na unidade dele? Ou ele pode ser convocado para uma comissão, ou ele pode ser engajado lá na unidade. Se a gente engaja lá na unidade, a gente tem engajamento da comunidade inteira. Então eu acho, alunos de alunos do curso da engenharia, tá? Porque a gente está falando de comunidade acadêmica. Evidentemente, ele tem uma outra perspectiva, mas ele tem que ser treinado a estar alinhado com o objetivo geral ou uma missão institucional. Então, eu acho que tem que ser chamado por unidade, a unidade compila no curso, compila na faculdade e compila no campus. Agora, isso que o amigo colocou é uma coisa importante. Talvez seja interessante, Francisco, ter um critério global que seja seguido por todos os campos, por exemplo. Porque se eu pegar
se eu pegar estruturas do setor bancário, se eu pegar estruturas de indústria de bens de consumo, se eu pegar universidades, e mesmo em nível estadual, se eu pegar como a USP se organiza, como a Unimato se organiza, tem diferença. A estrutura pode ser matricial, funcional. A gente é bastante funcional, apesar de a gente criticar. As pró-reitorias são separadas por função, né? Então talvez seja legal esse grupo, junto com o comitê, arbitrar um critério que seja um critério para todo mundo seguir. Eu gosto do critério atividade fim e, ou seja, dividir por aquilo que a gente entrega para a comunidade. Esse é um critério legal para a gente usar. E todo mundo entra para compor o que é serviço compartilhado que a gente chama. Eu que sou lá de finanças, como é que eu contribuo para isso acontecer? Eu que sou de patrimônio, como que eu contribuo para isso acontecer? Aí a gente usa as 8 dimensões que a gente está usando aqui, por exemplo. Mas eu acho que isso pode ser feito uma padronização para que todo mundo use da mesma maneira. Tá?